Boa noite. Que a paz de nosso Senhor estejam com todos essa noite, amém? Para você que está nos visitando, sinta-se em casa. Eu não me sinto visitante, eu me sinto em casa. Agradeço, pastor Severino, hoje reverendíssimo, né? Nosso superintendente, né? E obrigado pelas palavras de carinho. Retorno a esse púlpito, muito emocionado. Obrigado pelo convite, por essa honra, por esse privilégio. Para você que está visitando, o pregador de hoje não é bom, mas vocês podem voltar domingo que vem, que o pregador aqui, o pastor Severino, é sempre fera, né? Então, aos visitantes, sejam bem-vindos. Para os que não me conhecem, ele fez uma breve apresentação, mas você não está perdendo muita coisa. Mas como o pastor Severino falou, me chamo Nelson, estou com minha família aqui, e queria pedir oração pelos irmãos, por esse trabalho que nós temos, o Escolhi Esperar. É um movimento que começamos em 2011, é uma responsabilidade muito grande esse trabalho. Afinal, nós temos mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, nos comunicando com milhões de jovens no Brasil e no exterior. Então, quantos aqui já se casaram? Levante a mão, quem já se casou? Uau, glória a Deus. Tem alguém solteiro aqui ainda? Levante a mão. Ah, mas é hoje que nós vamos liberar uma unção de casamento aqui. Eita, glória. Tem uns jovens que já são jovens há muito tempo que não casaram ainda, né? Fala, pastor, eu não escolhi, mas eu estou esperando, né? Não sei se eu escolhi esperar, se o esperar me escolheu, né? Já tem gente que já está na fila para casar já há um bom tempo. Então, hoje nós vamos orar pelos solteiros. Então, você que já casou, toque em quem está solteiro perto de você hoje e libere a unção do matrimônio. Fala assim, eu te abençoo com a unção do casamento em nome de Jesus. Viu? Amém. Então, eu faço um convite a conhecerem um pouquinho do nosso trabalho, através do Escolhi Esperar. Quem diria que aquele menino da Nazareno de Itapuã um dia fosse projetado para todo o Brasil. E tive o privilégio, estive em vários programas de televisão com esse movimento, por isso que a gente pede orações, porque não é fácil. Então, nós já estivemos na Ana Maria Braga, no Mais Você, na Fátima Bernardes, quando ela tinha um encontro. Como o pastor falou, né, pudemos aí contar o nosso testemunho, nossa história, no Rodrigo Faro, na Hora do Faro. Ficamos quase 1 hora no ar com o Rodrigo Faro, no palco do programa do Rodrigo Faro ali. Nós renovamos nosso voto de 20 anos de casado, eu e Ângela, e ele contou toda a história, fez uma novelinha lá, que é uma parte, como o pastor Severino falou, né, a parte bonita da história, né, os perrengues, a gente conta em outros momentos, mas a gente tem esse projeto, né, e estejam orando pelo nosso trabalho, a você que é pai, que é mãe, vovô, vovó. Esse é um projeto voltado para os seus filhos, né, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, resgatarmos valores bíblicos, como algo tão importante que era tão comum no tempo dos nossos avós, né, que era se guardar para o casamento, que era esperar o casamento para iniciar, né, a sua vida sexual. E hoje, tão banalizado, nós vivemos numa sociedade promíscua, numa sociedade que tem incentivado cada vez mais precoce a sexualidade. Até as nossas crianças hoje é foco disso, né? A inocência da nossa criança tem tentado ser roubada por uma agenda maligna, não só no nosso país, mas em vários países, e despertar cada vez mais precocemente a sexualização. Então, orem pelo nosso ministério. Quero agradecer, não posso deixar de agradecer o reverendo Severino, mas bom ver aqui a Karina, né? Também nos conhecemos há muito tempo atrás. Muito bom revê-la, viu? Muito feliz de estar aqui. Obrigado, então, ao casal pela oportunidade. Mas também temos aqui um patrimônio da Igreja do Nazareno, porque, gente, 40 anos, vamos falar um pouco de história, já que o pastor Severino levantou a bola, né, eu vou continuar tocando ela. Temos aqui o patrimônio da Igreja do Nazareno, que é bom rever, meu irmão Joel, né, Joelzinho, né, patrimônio histórico da Igreja do Nazareno no Brasil, né? Então, quem conhece esse homem aqui, você está conhecendo assim a preciosidade,
Né? Mas continua jovem, continua garotão, de vez em quando eu vejo ele andando por aí, né? Como um bom carioca, anda bastante. Vejo, às vezes, ele ali por Coqueiral de Taparica. Um beijão no seu coração, muito bom revê-lo. Alegria rever aqui o William, que está por aí em algum lugar. Né? Ali, queridão, sempre também jovial, sempre carinhoso, sempre me recebendo muito bem. Sempre quando eu vou lá na loja dele, nem que seja para tomar um café, porque carro eu não compro, né, William? Mas já fizemos bons negócios, graças a Deus. Bom revê-lo. Alegria ver o pastor Uziel, né? Sua família, a pastora Daiane, agora com Caleb e Esther, não é isso? Estherzinha aí que está aí dando glória, né? Então, muito bom revê-los e todos vocês que estão aqui, é uma alegria muito grande. E por que essa nostalgia toda, irmãos? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Salmo 90, versículo 12, porque nós estamos num mês comemorativo. É o aniversário de 40 anos da Igreja do Nazareno no Espírito Santo. E às vezes já me perguntaram uma vez, aonde está na Bíblia que a gente tem que celebrar aniversário da igreja? Né? Eu falei, onde está na Bíblia que não pode celebrar? Então, na verdade, esses momentos, essas celebrações, é o que está em Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações. Nós fazemos essas edições comemorativas, não é para celebrar o prédio, mas para celebrar histórias, os feitos. Nós olhamos para trás para lembrarmos dos feitos. Foi em 1989 que eu entrei pela primeira vez por aquelas portas ali, que sempre foram ali. Né? Entrei com a minha mãe e minhas duas irmãs. Eu era criança, tinha 10 anos. E uso esse salmo porque foi em 1990 que, um ano depois, que eu tive um encontro pessoal com Jesus, num culto de domingo à noite como esse aqui que você está agora, ouvindo uma palavra de vida que emanou aqui desse púlpito, que já perdemos quantas pessoas já passaram por aqui ao longo desses 40 anos, né? Quantos irmãos contribuíram e doaram as suas vidas e suas histórias, seu tempo. E ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração totalmente sábio. Eu não tenho como esquecer que foi no dia 10 de maio de 1991, era o segundo domingo de maio, dia das mães, que eu desci as águas aqui, ó. É aqui ainda o batistério? Eu estou desatualizado, é aqui, né? Desci as águas aqui, ó, em 1991. Me lembro também que foi em 91 que Deus começou uma obra na minha vida com o ministério de adolescentes. Eu e Ângela acabamos de chegar de Brasília, estávamos pregando na Igreja Batista Memorial de Brasília, que é uma das igrejas batistas mais tradicionais do Brasil, né? Lá eles são tão tradicionais que eles construíram uma outra igreja atrás da igreja, né? Porque assim, eles zelam tanto pela tradição, que um não batista como eu, né, tem que pregar lá na igreja de trás, né? Porque eles reservam a tradição lá, é bem tradicional mesmo. Então eu, com esse meu jeito despojado, pregando lá, eu ia assim, ferir, né, a tradição. E é uma igreja muito tradicional. Estávamos lá, pregando para adolescentes e jovens. E foi em 91 que aqui eu fui eleito presidente dos adolescentes da departamento, nem existia, mas aqui tinha tanta adolescente rebelde, irmão, que a gente criou uma rebelião aqui. Coitado do pastor Ivonildo. E a gente falou, a gente não quer andar com jovens, a gente quer o nosso departamento, a gente não quer ser da JNI, a gente quer ter o departamento dos adolescentes. E aí pastor Ivonildo foi, então, e permitiu ter o departamento de adolescentes, fez eleição, foi eleito presidente dos adolescentes aqui em 1991. Em 92, mudei para Jardim Camburi, e lá tinha aberto a Igreja do Nazareno em bairro de Fátima, e lá eu pude servir a Igreja do Nazareno por um ano, ao lado do pastor, saudoso pastor Isaías, né? Saudoso pastor Isaías, figura. E depois voltei para cá, para Itapuã, em 93. Irmãos, quando eu vim aqui para Nazareno, isso aqui era literalmente, isso aqui era mato. Só tinha a Nazareno aqui. Não tinha nada, isso aqui tudo era mato. Essa rua aqui, eu morava no Costa Azul aqui, para vir para a igreja era perigoso, porque essa rua aqui não tinha esse monte de casa, não tinha essa construção. Eu lembro que quem passava na Jair de Andrade, via aqui no muro da Nazareno, ficava para Jair de Andrade, né, e ficava grande assim, Igreja do Nazareno. Eu lembro que a primeira vez que eu passei aqui,
né? Passei com meu avô Scar. E ele viu aqui escrito Igreja do Nazareno, né? E para a gente era uma novidade, nunca tínhamos ouvido falar Igreja do Nazareno. Aí meu avô naquela época olhou assim, Igreja do Nazareno, isso é nome de igreja? Nazareno, Calada. Eu falei, vô, que é isso? Olha, e olha que meu avô era um pastor assembleano. Eu falei, pavô, nunca mais esqueço, lembra, mãe, disso? E aí, então aqui tudo era mato, não tinha quase nenhuma dessas casas, era perigoso vir para cá, porque a gente vinha de carro no domingo à noite, porque era deserta essa rua aqui para ir para lá, só tinha, os fundos aqui, era o supermercado Schneider antigamente, né? Se você está balançando a cabeça, você entregou a sua idade, hein? Olha só, você também está contando os seus dias para ter um coração sábio, né? Então, não estou sozinho aqui, né? Então, assim, queridos, é uma alegria muito grande, e foi em 95 que entrou por aquelas portas, Dona Alda e suas 2 filhas, né? E em 95 conheci a Ângela, e no dia 2 de outubro de 1995 começamos a namorar, e foi aqui também na Nazareno que eu me tornei um primeiro seminarista da Igreja do Nazareno, né? Em 94, tive essa alegria, esse prazer. E em 98, entrei para aquela porta ali solteiro, e saí daquela porta ali casado. Dia 31 de janeiro de 1998, nós casamos aqui, eu e Ângela, né? Então, você que está solteiro, profetiza em nome de Jesus, você vai entrar um dia para aquela porta ali. Solteiro e também vai sair daqui casado em nome de Jesus. Tive a alegria do pastor Severino, celebrou nosso casamento, era o nosso pastor, porque nós tínhamos aqui a Igreja do Nazareno, pastor Severino recém-formado, em 95 você chegou, não foi? E assumiu a Igreja do Nazareno em Coqueiral de Itaparica, parecia a caverna de Adulão, só pegou pepino, mas com um coração sempre amoroso, né? E o pastor Severino, você que conhece ele há pouco tempo, ele sempre teve um coração manso, e ele sempre foi muito tranquilo, e eu muito acelerado. Ele tinha assim uma frase célebre, porque eu era muito adrenado naquela época, e ele dizia assim, calma, Júnior, não se turbe o vosso coração. Esse era o versículo chave dele, eu não sei se ele ainda fala isso, né? Mas ele falava isso para todo mundo, calma, não se turbe o vosso coração, e era uma tranquilidade, e aprendemos muito, ficamos alguns anos ali juntos, tive a alegria de tê-lo como meu pastor, e servir junto ali na Igreja do Nazareno, em Coqueiral de Itaparica. Então, e aí fala assim, mas sair da minha casa para ouvir isso tudo, para você ficar falando de você, eu vim para falar de mim? Não. E por que eu estou falando essa história toda, irmãos? Porque eu vim aqui, não é para falar de mim, mas para falar da brevidade da vida. Como o tempo voa. Queridos, nós já estamos em junho. Hoje Deus me deu a emoção, é realmente emocionante. Eu tive o privilégio de pregar em todos os estados do Brasil. Eu conheço literalmente o Brasil inteiro. Deus me deu esse privilégio. O estado que eu menos fui na vida, eu fui 6 vezes, que foi em Roraima. No Acre, que o pessoal diz que não existe, existe, já fui lá 13 vezes. E eu vejo como, mas já preguei em igrejas grandes, já preguei em ginásios, em estádios de futebol, mas estar pregando aqui nessa noite é diferente. Mexe com a minha emoção. Por quê? Porque a gente vê como é a brevidade da vida. Um dia eu era um menino, e eu quero gastar os próximos minutos nesse mês comemorativo, para nós falarmos sobre como é breve a nossa vida. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 14, nos ensina o seguinte: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a nossa vida, meus irmãos? Nós somos como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Queridos, a vida é um presente de Deus, amém? A minha vida é um presente de Deus, a sua vida é um presente de Deus. E só que ela é curta, ela é breve, ela é rápida. Irmão, já estamos em junho. Se você bobear, daqui a 2 semanas já é Natal. Parece que Natal foi mês passado. Nós já estamos no meio do ano, irmãos.
Quem estava aqui no culto da virada? Alguém passou, tem culto da virada? Tem, né? Alguém aqui passou aqui no culto da virada? E as promessas que a gente faz no culto da virada? Já está no meio do ano, e aí? Aquelas promessas que a gente vê no culto da virada, meu Deus, já está, metade do ano já foi, irmãos. A vida é breve, a vida passa rápido. E a palavra de Deus, nesse texto e em outros, fala sobre a brevidade da vida, e como que os dias passam rápido, e é como um sopro. Aliás, falando em sopro, quando Deus nos criou, quando Deus criou o homem, o que Ele fez sobre o homem? Ele deu-lhe o quê? Sopro. E o sopro, há um mistério, porque a Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro. E a primeira coisa que o ser humano faz quando chega na terra é o quê? A primeira coisa que nós fazemos quando nós chegamos na terra é respirar. É o fôlego de vida. O médico dá aquela batidinha ainda para o bebê dar aquela respirada, não é verdade? Respirar, irmãos, é uma dádiva de Deus. Respirar é a primeira coisa que nós fazemos quando chegamos nesse mundo. E será a última coisa que nós fazemos em vida, é respirar. Então todos nós aqui, eu digo assim que a moeda da vida é como se Deus desse um cartão de crédito para cada um aqui. E a primeira coisa que fazemos é o que? É respirar. E a última coisa que fazemos é o respirar. Então todos nós aqui temos um limite nesse cartão. Todos nós aqui temos os nossos dias contados pelo Senhor. Todos nós aqui temos uma quantidade, entre a primeira respirada e a última, nós temos uma quantidade de créditos, de fôlego de vida, de respiradas. Você já parou para pensar sobre isso? Irmãos, é como se fosse um cartão de crédito. E quando os créditos acabam, não tem jeito. E a gente, quando pensa na vida, irmãos, a gente vê isso de forma prática. A gente vê histórias de pessoas, sei lá, eu conheci um jovem uma vez, que ele dava o testemunho dele, ele levou 40 tiros e não morreu. E quando eu era adolescente, eu tinha um amigo adolescente, que estudava na mesma escola que eu, que aqui no centro de Vila Velha, antigamente, tinha um clube muito tradicional, acho que era o Atlético, não me lembro bem, mas ele era onde é o Carone, ali no centro de Vila Velha. Era um clube muito tradicional em Vila Velha, ao lado era a Blue Up, lugar que eu nunca fui, porque o culto era na mesma hora da Blue Up, graças a Deus. Mas ao lado era Blue Up, e um dia esse adolescente estava passando ali ao lado do Atlético, e 14 anos de idade, parte do muro ali do Atlético caiu sobre a cabeça daquele adolescente, e ele faleceu na hora. Por quê? Porque acabaram os créditos dele. Então assim, e respirar, irmãos, respirar é um presente de Deus. Respirar custa caro. Enquanto eu estava falando aqui, você já respirou várias vezes e nem notou. Mas existem pessoas agora, neste momento, que a única coisa que elas estão fazendo agora é lutando pela vida numa máquina de respirar. O que nós fazemos agora de uma forma que nem percebemos, respirar custa caro. Tem gente agora num leito de hospital, que o máximo que consegue fazer é manter-se respirando. Então todos nós temos esse cartão de crédito. E é interessante que assim, todos nós temos um limite contado de respiradas na terra que nós desconhecemos. Vamos fazer um exercício. Eu queria que você agora respirasse bem profundamente, juntamente comigo assim, ó. E solte. Acabei de gastar um crédito seu. Menos um crédito. E por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, a gente só para pensar de como a vida é curta e breve em dois momentos. Ou no dia 31 de dezembro, né, que é o culto da virada, que a gente para refletir, meu Deus, o ano já passou. Esse é o primeiro momento que a gente para ver como que a vida passa rápido. E o segundo momento que nós paramos para ver como que a vida é breve, igual eu pensei, meu Deus, eu entrei aqui com 10 anos e volto aqui com 47 anos de vida. E parece que foi ontem. Eu lembro do culto que eu me converti.
Eu lembro do domingo de manhã que eu fui batizado, e já se passaram mais de 30 anos. A vida passa rápido, irmãos. E por que eu estou trazendo essa palavra? Porque assim, o primeiro momento que a gente pensa como a vida passa rápido, é dia 31 de dezembro. Outro momento, sabe qual é? É quando alguém que nós gostamos, apreciamos, admiramos, amamos, morre. Sabe outra hora que a gente para pensar como a vida é breve? No velório. Eu, como pastor, costumo sempre dizer, eu não gosto de celebrar casamento. Eu gosto de ver o povo casando. Mas eu não gosto de celebrar casamento, porque, aliás, eu gosto de celebrar casamento, mas não gosto de pregar em casamento, pastor Severino. Porque ninguém presta atenção na gente. Né? Às vezes eu vou num casamento, o pastor prega 40 minutos, eu falo, meu Deus, que desperdício. A noiva não está prestando atenção em nada. Ela está pensando na festa. O noivo também não está pensando em nada, ele já está pensando para depois da festa. As testemunhas, os padrinhos dos noivos, então assim, ai meu Deus, que hora que esse pastor vai parar de falar, meu Deus, estou com uma fome, está todo mundo usando uma roupa que não é de costume, está todo mundo torcendo, os convidados estão olhando, falam, meu Deus, esse pastor não para de falar nunca. Então eu em casamento, irmãos, quando eu celebro um casamento, eu deixo uma mensagem de 10 minutos para ficar gravado, para os noivos um dia assistirem. Quem aqui já casou, você lembra qual foi a pregação do seu casamento? Está vendo? Mas eu gosto de pregar em velório. Muitas vezes, quando eu era seminarista, pastor Ivonildo falava, né, vai treinando, meu filho. E depois que eu preguei no primeiro velório, eu falei, pastor, pode me mandar em todos. Nossa, pastor, mas que fúnebre pregar em velório. Não é, mas que conversa fúnebre você gostar de pregar em velório, você gosta de ver a morte dos outros. Não, é porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, que melhor é a casa, melhor é ir a uma casa onde há, do que uma casa onde há. Por quê, irmãos? Pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar a sério. Mas a CNVI está muito moderna. Você consegue uma outra versão? A revista atualizada? Para mim, por gentileza? Que fala assim que melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há festa. Porque é nesse momento que nós paramos para refletir a respeito da nossa vida. E aí, queridos, para a gente ir para os finalmente, porque como o pastor Severino falou, eu tenho esse DNA pastoral, gosto de falar, né? Então, se deixar aqui, eu falo até 11 horas da noite. Mas, você conseguiu localizar para mim uma versão? Não, tudo bem, não tem problema. Te peguei de surpresa. Não tem problema não. Então assim, por mais prolongada que seja a nossa vida, nós temos um pouco estoque de tempo para viver, irmãos. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Nesses 40 anos que nós estamos celebrando aqui, alguns já fizeram 40 anos há muito tempo atrás, outros estão na casa dos 40, alguns já estão caminhando para os 40 anos, mas independente das nossas idades, deixa eu te perguntar, como é que você está gastando os seus créditos? A vida é como um sopro, irmãos. Eu te pergunto, você está gastando, está investindo ou está desperdiçando os seus créditos? A gente não para pensar sobre isso, irmãos. E nessa noite, eu invisto esses próximos minutos aqui gastando os seus créditos, que você está respirando enquanto nós estamos aqui, passando esses minutos juntos. Como que você está gastando os seus créditos? Irmãos, é por isso que a Bíblia nos ensina o texto que eu abri aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Irmãos, como a gente desperdiça crédito? Vou dar um exemplo. Quer ver um exemplo de desperdiçar crédito? Eu levei muito tempo para entender que é melhor, muitas vezes, a gente estar em paz do que ter razão. Que muitas vezes é melhor ser feliz do que estar certo, irmãos. A gente leva um bom tempo da nossa vida para entender,
Porque nós, seres humanos, temos uma necessidade de estarmos sempre certos. Aos casados que estão aqui, você já parou por que a gente briga tanto no casamento? No meu não, né? Porque eu e a Ângela somos perfeitos, a gente não briga. Nesses 26 anos casado, uma vez perguntaram para ela: Ângela, você já pensou em divórcio? Separado, né? Ela falou: divórcio nunca, mas assassinato algumas vezes. Já quis gastar meu réu primário com ele, já. Brincadeiras à parte, porque faz parte da vida conjugal, desentendimentos. Nesses 26 anos de casados e trabalhando com casados, hoje ministramos para casais também, além de jovens e adolescentes. Eu falo: meu Deus, quantos créditos eu gastei brigando. E por que a gente briga, irmãos? Porque a gente quer estar certo. A gente quer ganhar a discussão. Uma discussão, ela só fica prolongada porque ambos no bate-boca querem ter razão. A gente quer estar certo. E a gente leva muito tempo para aprender que existem brigas na vida que não vale a pena a gente comprar. A gente tem que aprender a selecionar melhor as nossas guerras. A gente gasta tempo com coisas, a gente gasta nossos créditos, irmãos. E levamos muito tempo para aprender alguma coisa que só o tempo que nos ensina. E alguns, apesar de já estarem numa vida madura, ainda têm comportamentos ainda imaturos. A necessidade, por exemplo, de estar certo é uma coisa. Eu lembro uma vez que aconteceu uma situação e que eu estava num ambiente e eu estava tentando viver uma vida mais tranquila, que eu sempre fui muito brigão, né? Eu sempre não levava desaforo para casa, puxei um pouco minha mãe, né? Não, né? Minha mãe estava assim: não, a velha criatura já morreu, né, mãe? E eu sempre fui muito brigão, mas eu falei: não, eu quero agora estar em paz, sabe, pastor Severino? Aí uma vez aconteceu uma situação e eu estava num ambiente e trabalhava num ambiente, tinha uma pessoa lá que não gostava de mim. E sempre me perseguia, sempre arrumava uma situação. E teve uma vez que tinha acabado uma reunião, e todo mundo estava apressado da reunião, e quando eu fui passar pela porta, eu estava correndo, porque tinha muita coisa, muita demanda para resolver naquele dia ainda. E quando eu fui passar na porta, eu não reparei que tinha outra pessoa que queria passar também, então eu trombei com a pessoa, né? Os papéis caíram no chão. E aí e quem que era? O dito cujo. E ali ele pegou fôlego, olhou nos meus olhos, e aí falou para mim: eu nunca permito que idiotas passem à minha frente. Ai, irmão, o meu sangue subiu. O velho homem quase desceu da cruz. Eu já era pastor, todo mundo lá sabia que eu era pastor. Eu respirei fundo. Ele disse: mas eu permito, pode passar. E melhor às vezes é o quê? Melhor a gente estar em paz, irmãos. A gente compra a guerra que não precisa. Que nesses 40 anos de celebração, aonde nós usamos esse tempo para contar a história de uma família onde hoje você está fazendo parte, na construção dessa história, eu oro para que você aprenda a contar os seus dias, para ter um coração totalmente sábio. Quer ver outra coisa que a gente quer gastar crédito? Que a gente perde nossos créditos à toa? É querendo mudar o outro. A gente gasta tanta energia querendo mudar o outro dentro de casa, no trabalho. É pai querendo mudar a filha, é filho querendo mudar o pai, é o marido querendo mudar a mulher. Aprenda, queridos, ninguém muda ninguém. Repete comigo: ninguém muda ninguém. A gente só muda os outros para pior, o máximo que a gente consegue. Essa obra não está em nós, irmãos. Quer ver um exemplo? Quem aqui, querendo mudar a si mesmo, já fez dieta para perder uns quilinhos e quebrou a dieta? Levante a mão. Quem aqui precisa se alimentar mais saudável e não está conseguindo?
Quem aqui precisa fazer uma atividade física e não está fazendo? Levante a mão. Ufa, estou no meio de gente normal, estou me sentindo em casa agora. Mas uma pergunta. Alguém aqui, assim como eu, alguma vez você já pagou academia e não foi? Está vendo, irmãos? A gente não muda nem a nós mesmos, e a gente quer mudar o nosso cônjuge. A gente quer mudar o nosso patrão, queremos mudar os funcionários, queremos mudar o irmão da igreja, queremos mudar o pessoal do louvor, queremos mudar o pastor Severino. A gente não muda nem a nós mesmos, irmãos. E a gente perde crédito, perde respiradas na terra, esquentando a cabeça, querendo mudar o outro. Eu sempre lembro da história de um marido que foi ao médico e disse assim: doutor, eu vim aqui, na verdade, eu não vim aqui por mim, eu vim aqui porque minha esposa está ficando surda. E isso está causando muito problema, muita briga entre nós. Eu falo com ela, doutor, ela não ouve. E já falei para ela ir ao médico, ela não vai, mulher teimosa. O que eu faço, doutor? Aí ele falou: bom, vamos fazer um teste para ver assim, o nível de surdez dela. Então, agora quando você chegar em casa, você, quando chegar, você vai falando com ela à distância, né? E depois, se ela não responder, você vai chegando cada vez mais perto. Porque a gente vai ver o nível, né, de perda de audição da sua esposa. Quem sabe assim você ajuda a sua esposa e mostra para ela que ela está ficando surda. E o marido então falou: ótima ideia, doutor. E aí ele foi embora. Aí quando ele chegou em casa, né, ele abriu a porta da sala, e aí lá da sala, ela estava na cozinha. Aí ele gritou: que horas a janta vai ficar pronta? E nada. Aí ele foi falando, fazendo a pergunta, e chegando cada vez mais perto. Mais perto, mais perto, mais perto. Aí quando ele chegou bem pertinho dela, ele olha, né, para ela e diz: que horas a janta ficará pronta? Aí bem pertinho ela olha para ele e falou: eu já te respondi essa pergunta 5 vezes. Ou seja, o surdo era ele. A gente quer mudar o outro. A gente acha que os problemas que nós temos na nossa vida é causado pelas pessoas que estão ao nosso redor. E você, meu irmão, como é que você está gastando os seus créditos? Você está desperdiçando ou você está investindo os seus créditos? A gente perde tanto tempo, irmãos, como, por exemplo, carregando bagagens do passado. Existem irmãos ou irmãs nessa noite que, às vezes, você desperdiça seus créditos, por exemplo, carregando uma bagagem pesada do seu passado. Cadê a tecladista? Está aqui ainda? Vem cá, querida. Vem fazer um fundo musical para os irmãos achar que está acabando a pregação. Porque quando a gente chama assim, parece que está acabando, né? Aí eu falo mais 40 minutos. É que eu não vou ficar em pé sozinho aqui, né? Você precisa de uma companhia. Você faz um padzinho? Você sabe fazer um padzinho? É porque eu não sei. Faz para mim. Queridos, nós temos uma facilidade enorme de nos apegarmos ao passado. Nós temos uma facilidade enorme de nos apegarmos às coisas velhas. Às vezes nós queremos que Deus faça algo novo nas nossas vidas. É igual ao culto da virada. Ano novo, e não é só culto da virada, ano novo, você já viu que dá aquele sentimento no dia 31 de dezembro, que o outro ano vai ser tudo diferente? E a gente se despede do ano que está indo embora, porque a partir do dia 1º de janeiro vai ser tudo novo. Já estamos em junho, irmãos. E se você olhar para trás, muita coisa pode não ter mudado. Por quê? Porque às vezes, o que precisa mudar não é o nosso ano. Muitas vezes a mudança do novo de Deus não está numa data, mas está num coração nessa noite. Eu sempre, no ano novo, eu sempre desejo às pessoas, não é um feliz ano novo. Eu desejo felizes escolhas novas.
Nenhum ano, irmãos, vai ser novo se a gente continuar fazendo as coisas velhas. E a gente tem essa facilidade de ficar pegado, agarrado nas coisas velhas. A gente não gosta de abrir mão das coisas velhas, dos comportamentos velhos, dos hábitos antigos. A gente se apega. E muitas vezes a gente quer que Deus faça algo novo. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite. O novo de Deus não chegará enquanto você não aprender a desapegar das coisas velhas. Porque para o novo vir, o que é velho precisa ir embora. Às vezes a gente está com tanta tranqueira na nossa alma. Eu estou falando isso porque eu vejo aqui hoje, cada um tem uma história. Nós estamos aqui nos 40 anos da Igreja do Nazareno no estado do Espírito Santo. 40 anos marcando história, transformando vidas. Mas quando eu olho para você, porque quando eu olho para as paredes, eu já nem lembro mais da Nazareno de quando eu cheguei aqui. Porque teve ampliação, antigamente esse corredor aqui, tinha, né, era um corredor, era para o lado de fora. Mas quando eu olho para as paredes, eu lembro da história da Nazareno. Mas quando eu olho para o seu rosto, cada um também traz as suas histórias. Cada um traz as suas marcas. Alguns aqui têm um sorriso lindo no rosto, mas só Deus sabe quantas marcas você já carrega nesse coração. Alguns aqui tiveram, quando olha para o passado, no retrovisor, tiveram uma vida dura. A vida não foi boa para você. Quando você olha para trás, às vezes você não gosta nem de olhar. Como a vida foi dura. Eu sempre falo aos pais, ensine os seus filhos. Porque os pais de hoje são excelentes pais de pet. Mas para pai de criança, meu Deus do céu, o que está acontecendo? As gerações de hoje gostam de jogar filhos na creche, pais em asilos, mas gostam de desfilar no shopping com o seu cachorrinho, no calçadão de Itapuã. Os valores se invertendo. Os pais não criam mais os filhos. Os filhos fazem o que quer, faz os pais passar vergonha na rua. Criança dá na cara do pai, na frente de todo mundo, no shopping. E se nós não ensinarmos para os nossos filhos, a vida ensina. Só que a vida, quando nós ensinamos com amor. A vida não poupa ninguém, a vida é dura. E teve gente aqui que apanhou muito da vida, e só você e Deus sabe a história que você carrega. Quando você olha para trás, é que você vê, meu Deus, quantos créditos já foram, meu Deus. Você vai vendo papai e mamãe indo embora. Você vai vendo pessoas que um dia fizeram parte da sua história também, tios indo embora. E aí a gente começa a ver a brevidade da nossa vida, irmãos. E cada um aqui tem a sua história, tem suas marcas. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes as pessoas falam que você é isso, que você é aquilo. Você não é aquilo que as pessoas falam que você é. Você é aquilo pelo qual Deus fala quem você é. Só Deus sabe quem você é. As pessoas te julgam. As pessoas nos julgam pelos nossos comportamentos, pelas nossas aparências, pelas nossas atitudes, mas só Deus sabe quem você é nele. Então às vezes você leva rótulos de que você é turrão, de que você é turrona, de que você é teimosa, de que você é teimoso. Tá, você pode até ter comportamentos que reforçam isso, mas nós não somos aquilo que as pessoas falam a nosso respeito. Nós temos que descobrir quem nós somos em Deus. Às vezes a gente fica triste, a gente se sente injustiçado, porque as pessoas não compreendem o nosso ser, o nosso modo de agir. Claro, elas não conhecem a sua história, mas Deus é um Deus de histórias. Deus muda histórias, irmãos. Deus mudou a minha. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado, mas o Senhor mudou a minha sorte. Jesus mudou a minha história. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre.
Ele continua agindo. Ele não quer mudar a pessoa que está do teu lado, Ele quer mudar você. Às vezes o grande milagre que a gente deseja dentro da nossa casa precisa partir e começar dentro de nós. Então que você aprenda a contar os seus dias. Não é para contar histórias, ou não é para sofrer com o seu passado, mas para que você permita que através da história você possa alcançar um coração sábio para a glória de Deus. Amém? Pergunta para quem está do seu lado: e aí, como é que você está gastando os seus créditos? Pergunta aí, por favor. Só para eu beber uma água, para a gente orar. Quer ver como é que a gente gasta outro crédito? Vou dar um exemplo do dia a dia. Tem gente aqui que gasta seus créditos, sabe o quê? Sofrendo por antecipação. Misericórdia. Porque aqui, irmãos, aqui dentro da igreja, todo mundo é uma bênção. Está todo mundo com roupinha de ver Deus, todo mundo dá glória. Mas a verdade de quem nós somos não é o que acontece da porta para dentro aqui. A verdade de quem nós somos é o que nos acontece da porta para fora. Existem irmãos aqui, enquanto os uns sofrem pelo passado, e há uma teoria que diz que depressão é o excesso de passado. E tem pessoas que sofrem de depressão, e sabemos que depressão é uma enfermidade que tem assolado muitas pessoas. Tem pessoas com fé, e depressão já está provado que não está relacionada à fé e à incredulidade. Existem pastores em depressão. Existem pessoas que foram alegres a vida inteira e estão passando por um momento depressivo. E dizem que a depressão é muito do excesso do passado. Mas tem gente que não sofre com excesso de passado, tem gente que sofre com excesso de futuro, quer sofrer por antecipação. Você sabia que 98% das suas preocupações que você carrega nunca vão acontecer? E tem gente que sofre com excesso de futuro. E sabe o que é o excesso de futuro? Ansiedade. Tem gente aqui que vai deitar, você ama a Deus, você é uma bênção, mas aí você vai deitar, parece que sua mente não para. Sua cabeça, você quer parar os pensamentos, mas você não consegue freá-los. Mas você não fica remoendo o passado, às vezes você está remoendo o futuro. E vai dando a hora, e amanhã o relógio sabe que vai despertar 5 da manhã, 6 da manhã, e você vai vendo a hora passar, e a cabeça não para. Você sente o corpo cansado, mas a mente acelerada, e vai desperdiçando crédito. Por isso que Jesus ensinou: não andeis ansiosos. O que é preocupação, irmãos? É pré-ocupação. A gente preocupa a nossa mente com coisas que muitas delas não vão acontecer, inventando histórias, criando situações, se preocupando com coisas que estão no amanhã. Não se preocupe com o amanhã, Deus já está lá, amém? Que nessa noite você possa pegar toda a sua ansiedade e colocar no altar de Deus nessa noite. Ou se você remoe o passado, que você possa pegar toda a dor que você ainda carrega, as marcas. Talvez você tenha que sair desse culto e começar a preparar o seu coração, porque você precisa ligar para alguém que te magoou muito, que te feriu muito, para alguém que você não fala mais há alguns anos, e você carrega esse peso. E alguns aqui sabem que a sua hora para isso está chegando. Volta e meia Deus toca nisso. São coisas com o passado que a gente não resolve, e a gente vai gastando nossos créditos, e a vida está passando, e a gente não sabe, irmãos. Quantas vezes a gente amanhece com uma notícia de que alguém morreu de uma forma inesperada, porque acabaram os créditos. Acabou. Quando acaba os créditos, não tem mais o que fazer, o homem segue o seu juízo. A gente não pode fazer nada pelos nossos antepassados, mas nós podemos fazer muitos pelos nossos descendentes. Assim como a Nazareno tem 40 anos de história no Espírito Santo, eu oro para que o Espírito Santo escreva uma linda história, e continue escrevendo uma linda história, você com Ele, e Ele com você. Mas você precisa tomar decisões. Irmãos, a nossa vida não é feita de sorte.
A nossa vida é feita de escolhas. Hoje você faz suas escolhas, amanhã são essas escolhas que fazem você. Então tem irmãos aqui que sofrem com excesso de passado, tem irmãos aqui que sofrem com excesso de futuro, mas também tem gente que sofre com excesso de presente. E o nome disso é estresse. Estressado, meu Deus do céu. O estressado não sofre nem com o futuro nem com o passado. Ele sofre do quê? Excesso de presente. Está sobrecarregado, está sobrecarregada. E você que é estressado, você sabe. Ninguém precisa nem ir ao médico, você sabe. Quem é ansioso sabe o que é ansioso. Quem tem tendência à depressão sabe do que é a tristeza, o que é passado. E quem tem excesso de presente também sabe. Ninguém pode falar nada que já te irrita. A minha pregação já está te irritando. Mas lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, todos os nossos sentimentos. Ele disse: eu vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus, e encontrarão descanso para as vossas almas. A gente acha que esse texto é para quem está fora da igreja. Não, esse texto Jesus estava ensinando aos seus discípulos. A gente acha que esse vinde a mim é um texto somente de aplicação evangelística. Mas quantas pessoas entraram aqui nessa noite cansadas e sobrecarregadas? Você está carregando um peso que não é teu. Muitos aqui estão carregando um fardo nas costas que você não precisava estar carregando. E finalizo para a gente orar agora. Se for para gastar os créditos, irmãos, que seja fazendo o que Jesus ensinou: ama o teu Senhor teu Deus de todo o vosso coração. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, o que é a igreja? A igreja não é um clube social. A igreja não é um lugar onde a gente vai, que a gente tem essa mania, né? Ai, vamos lá na igreja. A gente acha que a igreja é um lugar que a gente vai. Mas qual que é o propósito de Deus através da igreja? A igreja, ela é dinâmica. A igreja somos nós. E um dos propósitos lindos da igreja é que a igreja é a família de Deus na terra. É por isso que nos chamamos de irmãos. Quando a gente entra para a igreja, a gente acha engraçado, né? Que quando a gente entra para a igreja, tudo é irmão para lá, irmão para cá, irmão para lá, irmão para cá. A gente acha que é uma gíria de crente. Mas não, nos chamamos de irmãos porque o propósito de Deus é uma grande família de muitos irmãos semelhantes a Jesus, o primogênito de toda a criação. Deixa eu te dizer uma coisa: você tem uma família que te ama. Que esse lugar aqui, que a igreja não seja um lugar aonde você vai, que seja uma família que você pertence. Que você não venha para assistir o culto. Culto não se assiste, culto se participa. Você é parte fundamental no culto. Deus quer continuar escrevendo histórias por mais 40 anos. Muitas vidas ainda sentarão numa cadeira como essa, igual você está sentado hoje. A criação geme ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui nessa noite? Deus quer usar a sua história. Hoje eu viajo o Brasil com Ângela, contando para jovens e adolescentes nossa história com Deus, para que através da nossa história outras pessoas se despertem para uma história que Deus tem para elas. E eu termino a mensagem dizendo: Deus tem uma história linda a seu respeito, amém? Fique de pé. Cadê o pessoal do louvor? Pode subir. Nós estamos no culto da família. Nós estamos em família. Tem alguém da sua família aqui nessa noite? Além de mim? Eu queria que nesse momento você unisse a sua família agora. Se você, filho, se você está separado do seu pai agora, sentado em outro lugar, vai até os seus pais e
Reúna a família agora. Pastor, eu estou aqui sozinho. Só está eu e meu cônjuge. Fica aí com o seu cônjuge. Se seu sobrinho está aqui, sua tia, vai lá, junta a sua família agora. Ai, pastor, eu estou sozinho. Se você está aí, está vendo alguém sozinho perto de você, adota essa pessoa para a sua família. Por quê? Porque a igreja, irmãos, a igreja é um presente de Deus. Então aqui você não ganhou um lugar para você frequentar, você ganhou uma família para você pertencer. A igreja é a extensão da família de Deus na terra. Gostando ou não de alguém aqui dentro, se prepara, porque você está vivendo pouco tempo. Um dia você vai ter que viver a eternidade inteira. Então vai acostumando com essa pessoa agora, porque lá no céu você já chega lá. Já tem, às vezes, na igreja tem esses negócios, né? A igreja tem treta, a igreja tem irmão que não gosta do outro. Falei, irmão, vai treinando. A igreja é só para você ir treinando. Aprende a gostar na terra, porque depois você vai ter, né, Joãozinho Henrique? Aprender a gostar para sempre lá no céu. Vai ser para a eternidade inteira, amém? Então eu quero que você agora dê um abraço bem gostoso em alguém da sua família, que talvez você não tenha feito isso hoje. Mas dá um abraço, não é de feliz ano novo não, irmão. Dá um abraço bem gostoso. Fala assim, você é um presente de Deus. Obrigado por você existir. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas Deus está em nós. 1 João capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus está em nós, amém? E Ele se manifesta quando nós amamos uns aos outros. E eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio que Deus vai curar pessoas nessa noite. Eu creio que Deus vai fazer uma obra especial no teu coração nessa noite, porque Ele está aqui, amém? Nós chamamos esse lugar de casa de Deus. Nós estamos em casa. E não é na nossa casa, nós estamos na casa do nosso. E o Pai está aqui nessa noite, amém? Então assim, distribua abraços nessa noite. Se tem alguém que você ama muito aqui na Nazareno, esse é um bom momento para você sair do seu lugar. Talvez tenha alguém que é muito especial na sua história, e você sai lá e vai lá na vida dessa pessoa e fala assim, eu vim aqui te dar um abraço. Tão bom estar com você aqui. Vai lá, manifesta o amor do Pai em mim. Atmosfera tremenda, né? Viu como é gostoso estarmos na presença de Jesus? Vamos mais fundo, vamos aproveitar essa atmosfera favorável para a manifestação do poder de Deus nessa noite? Se essa palavra hoje fez sentido para você, se você deseja, você fala assim, eu estou gastando meus créditos, estou desperdiçando meus créditos. Eu quero orar por todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados nessa noite. Então eu queria convidar que todos fechassem os seus olhos agora. E se você se identificou com essa palavra nessa noite, eu quero orar junto com você. Coloque a mão sobre o seu coração, aonde você estiver. Se você deseja uma cura, seja uma cura física ou uma cura na alma. Talvez você tenha feridas. Eu oro para que essas feridas se tornem apenas cicatrizes. Sejam cicatrizes, sejam marcas para lembrar e não feridas para doer. Que o amor de Deus te encontre agora onde você estiver. Se você está com o coração apertado, se você sente-se ansioso, ansiosa, a pressão oscila, o sono vai embora, nós estamos no melhor lugar, que é na presença daquele que é poderoso para agir, amém? Com a sua mão sobre o seu coração, eu quero orar agora. Pai querido, nós não estamos num clube, nós não estamos numa repartição pública, nós estamos na tua casa, Pai. Como nós desejamos a manifestação
do teu cuidado de pai sobre nós nessa noite. Paizinho, alguns aqui não tiveram pai, alguns não tiveram mãe, alguns já perderam seus pais há um bom tempo, alguns não tiveram o privilégio de viver com os pais porque se separaram, mas agora nós temos um pai que está no céu, um pai que é bom, bom em todo o tempo. Por isso, Jesus, nós queremos lançar sobre ti, lançamos diante do Senhor todo peso, todo jugo, todo fardo. E eu oro, Senhor, que nesse mês histórico de 40 anos da Nazareno, que esse também seja o mês do Senhor escrever uma nova história na vida de muitos irmãos que estão passando por aqui, nessa jornada comemorativa juntos. Oramos, Deus, pela manifestação do seu poder em casamentos, em famílias. Deus, eu oro pelas esposas que ainda não viram seus maridos convertidos. Eu oro, Pai, pela mãe que está aqui hoje, que tem uma filha desviada, um filho desviado, e o coração está apertado nessa noite. Eu oro, Senhor, por pais, por mães, por cônjuges. Eu oro por filhos que estão aqui nessa noite, que os seus pais ainda não conhecem a Jesus. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso, e pedimos, manifesta-te de uma forma poderosa, pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Cantemos. Eu nada sou sem ti. Se você conhece essa canção, cante conosco. Perdido estou sem ti. Receba o novo de Deus nessa noite, amém? Amém. Pastor, reverendo Severino José Quirino. Também tem uma história de conhecer seu pai. Foi lá no apartamento, conheci sua mãe, elegantérrima. Achava uma senhora elegantérrima, tinha uma postura gloriosa. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui nessa noite. Que Deus continue te usando e te abençoando como sempre. Muito obrigado.